Tipos de chuva, prometi para vocês falar sobre os tipos de chuva. Falei anteriormente sobre tipos de precipitações. Aqui é o professor Giselberg para mais uma aula de geografia. Vamos relembrar tipos de precipitação: granizo, pedra de gelo, neve. São a água em cristais, em flocos, né? Em estado sólido. E a chuva, tipicamente em ambientes tropicais, mas a chuva também pode ocorrer em ambientes temperados também, tá, pessoal? Não só em tropical. Chuva, água em estado líquido, e aí eu preciso de temperaturas mais elevadas. Precipitação é queda da água, né? É a queda da água que está condensada nas nuvens, ou em estado sólido ou em estado líquido. Granizo, neve e chuva. Agora vamos falar sobre os tipos de chuva. Já que nós estamos falando de precipitação, vamos falar especificamente de tipos de chuva. Não quer dizer que, falando de chuva, nesses tipos de chuva, não ocorra também precipitação de neve e granizo. Tá? Há 3 tipos de chuva aqui. Acompanha comigo aqui. 3 tipos de chuva. A primeira que eu vou trabalhar com vocês é a convectiva, mas os 3 tipos de chuvas comuns é a convectiva, orográfica e a frontal. Vamos trabalhar a primeira com a convectiva. Por que convectiva? Porque ela faz o movimento de convecção. Convecção, para quem esqueceu dessa aula, vamos lembrar que é o processo de aquecimento da massa de ar, e as moléculas elas ficam mais agitadas, instáveis, voláteis, elas se expandem, e quando elas se expandem, as massas de ar, essas moléculas da massa de ar que são aquecidas, se expandem, elas ficam leve, e se tornando leve, ela tende a subir. No processo de subida de massa de ar, que nós conhecemos como convecção, né? E também esse é um movimento convergente, porque as massas de ar estão se encontrando, ela leva muita umidade das plantas, dos rios, dos lagos, mares, oceanos, e formam as nuvens. Na condensação, claro, devido à altitude. À medida que essa massa de ar quente se afasta da superfície terrestre, que está aquecida, essa massa de ar passa a se resfriar. E toda molécula de água que está nessa massa de ar passa a se condensar, formando as nuvens, causando então a precipitação. Então esse é um tipo, uma chuva típica de verão, uma típica chuva tropical, onde ocorre o aquecimento da massa de ar e através do aquecimento que causa as chuvas convectivas. Também encontrado esse tipo de chuvas convectivas nas zonas de convergência. Vou fazer um vídeo específico aí só para relembrar as zonas de convergência, que é a zona de convergência intertropical e, no nosso caso aqui na América do Sul, a zona de convergência do Atlântico Sul. Tranquilo quando vemos o encontro dessa massa de ar que é quente, né? Na linha do Equador, de um lado nós temos os ventos alísios do sul, e no hemisfério norte os ventos alísios do norte, que são os ventos de superfície, e se encontram na linha do Equador a menor pressão, e ali as massas de ar sobem, formando a chuva. Pegou aí? Chuva convectiva. Vamos para o próximo exemplo de chuva, que é a chuva orográfica. Orográfica por quê? A palavra ouro, não ouro, tá? Na geografia, toda vez que falamos de orográfica, orogênese, né, nós estamos falando de formações de relevo, de altitude, que são morros e montanhas. Então já dá para ter uma ideia do que nós vamos falar sobre chuvas orográficas. Pessoal, essa aqui é a chuva orográfica. Típico exemplo de chuva orográfica, em que um lado é chuvoso e o outro lado é seco devido à altitude do relevo. Nós temos aqui um morro onde o relevo, esse morro, acaba formando uma barreira para a passagem da massa de ar. Percebam que a massa de ar aqui ela está aquecida, e à medida que ela vai caminhando em direção ao morro, o morro que forma
uma barreira impedindo a passagem da massa de ar, ao mesmo tempo serve como rampa para a subida dessa massa de ar. Então a massa de ar ela começa sendo elevada devido a essa barreira física. E o que acontece à medida que a massa de ar ela se eleva, né? A altitude aumenta, é maior a altitude em relação ao nível do mar. O que acontece? Queda de temperatura. Então, com a queda de temperatura, forma a condensação dessa massa de ar e toda a umidade que está nela, formando nuvens. Logo, quando se forma nuvens, aqui ocorre a precipitação, a famosa e típica chuva orográfica. Nesse morro, desse lado, aonde ocorre a precipitação, é um lugar úmido, com bastante cobertura vegetal, florestas, né? Animais silvestres e assim por diante. É um lugar que tem uma riqueza vegetal devido à chuva que ocorre desse lado. A massa de ar vem nesse sentido e quando ela encontra essa barreira, forma-se as nuvens e chove apenas nesse lado. Esse tipo de massa de ar que vem trazendo umidade e sobe pelo morro como se fosse uma rampa, nós chamamos de barlavento. É o ar úmido, é o lado da montanha onde ocorre a precipitação. Do outro lado, quando a massa de ar acaba de passar pela montanha, pelo morro, o que sobra dessa massa de ar é uma massa de ar seca, sem umidade, pois toda a umidade já ficou presa aqui na parte de barlavento, a parte onde ocorre as precipitações de chuva ou até neve, no caso dependendo da altitude da montanha, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, né? Tantas cordilheiras, a Cordilheira de Atlas, que fica no continente africano, que ocorrem esse mesmo processo em que a massa de ar encontra essa barreira montanhosa e no momento que a massa de ar vai subindo, vai condensando, formando nuvens, chuvas e até mesmo precipitação de neve. Então nós temos nos picos das montanhas, né, gelos devido a essa subida de massa de ar. Porém, pessoal, do outro lado da montanha, quando a massa de ar chega para o outro lado da montanha ou do morro, essa massa de ar chega seca. Então nós temos duas situações. De um lado do morro nós temos uma grande cobertura vegetal e do outro lado do morro uma área seca, semiárida ou até árida, área desértica, pois o relevo não favorece a entrada de uma massa de ar úmida. Isso ocorre também na Cordilheira dos Andes, no deserto do Atacama. A Cordilheira dos Andes impede a entrada de massa de ar na costa oeste do continente sul-americano, e lá nós temos um dos desertos mais secos do mundo, que não ocorre precipitações já há décadas, que não ocorre precipitação mais de 80 anos, né? É um lugar muito seco entre Chile, Peru e Bolívia, tá? Até o Peru também, o deserto do Atacama abrange também uma parte do Peru. Então, Chile, Bolívia e Peru, onde encontramos o deserto do Atacama, devido à altitude do relevo impedir a entrada da massa de ar. Porém, um lado é úmido, chuvoso, com bastante cobertura vegetal, o outro lado desértico. Pessoal, agora nós vamos falar sobre a chuva frontal. Você já está acostumado com isso, né? Olha só, a chuva frontal é justamente aquela que ocorre na frente fria, frontal, vem de frente. Então é a massa de ar fria que vem de um lado, normalmente das regiões polares, e as massas de ar quente das regiões tropicais. O encontro das massas de ar polares com as massas de ar tropicais formam as frentes. E o encontro dessas massas de ar causa uma colisão, onde a massa de ar fria é mais densa, mais pesada, resistente, frente
a massa de ar tropical, que ela é quente, mais volátil, as moléculas estão mais espalhadas. O que acontece? Naturalmente, a massa de ar quente passa por cima da massa de ar fria, formando então a condensação das nuvens, a condensação de toda a umidade que está nessa massa de ar, justamente no processo de subida, quando a massa de ar quente passa sobre a massa de ar fria. É quando você vai na sorveteria e pega aquele sorvete e põe aquela calda quente de chocolate. O que acontece? Condensação do chocolate. O chocolate fica durinho. É a mesma coisa aqui com as nuvens. A umidade que está nessa massa de ar quente, ao entrar em contato com a massa de ar fria, forma as nuvens, condensa as nuvens, daí vem chuva, granizo, precipitação de neve, tempestades. As chuvas mais agressivas e violentas são as chuvas frontais. É daqui também que surgem os ciclones em alguns países, até mesmo no Brasil, no caso lá de Santa Catarina, que é os ciclones extratropicais, tá? Que é o tipo de chuva frontal. Encontro de massa de ar quente com encontro de massa de ar frio. Se a massa de ar quente avança frente à massa de ar frio e ocorre queda de chuva, tá frio, choveu e elevou a temperatura, é frente quente, muito raro acontecer. Agora, quando tá quente, ocorre a precipitação de chuva e diminuiu a temperatura, houve queda de temperatura, é a frente fria, tá? Então, só relembrando os 3 tipos de chuvas que nós vimos até aqui: a chuva convectiva, muito comum na linha do Equador, nas zonas de convergência intertropical, tá? Típica no período de verão. As chuvas orográficas, que são formadas por causa do relevo, que impede a passagem de massa de ar de um lugar, de uma região para outra. E a chuva frontal, que é o encontro de massas de ar com características distintas, diferentes. Uma massa de ar quente e úmida contra uma massa de ar fria e úmida, formando as frentes. Eu espero que vocês tenham compreendido o que eu falei hoje sobre tipos de chuva, né? E falei também sobre os tipos de nuvens, né? Cúmulos nimbus, que são as nuvens muito verticalizadas, são as nuvens mais altas, grandes, que formam os granizos e grandes tempestades também. Mas eu não falei sobre a nuvem chamada stratus. O que é a stratus? A nuvem tipo stratus é a nuvem mais estratificada, daí a palavra stratus. É uma nuvem que parece mais um cobertor. Ela está mais espalhada, parece um manto sobre o céu. É como que é uma nuvem fininha. Ela é mais fina, ela não é tão grande, tão densa como a cúmulos, né? A stratus, ela é mais fininha. Você olha para o céu e vê aquelas nuvens fininhas, aquilo é stratus. Aí tem vários tipos de nuvem stratus: cirrostratus, nimbostratus. Tem vários tipos, mas o importante é você saber que existem as nuvens grandes, que são as nuvens de cúmulos grandes, as nuvens gordonas, e as nuvens fininhas são as nuvens de stratus. Forte abraço, fiquem com Deus e bons estudos.